dia, oitavo ano. Olha aí, rapaz, o tio de novo aí com vocês. Melhor oitavo ano. Esse aqui é o melhor oitavo ano de 2020 do Colégio São Francisco. Eita, rapaz. Então, oitavo ano, olha só. A aula de hoje começa aí na página 135, tá belezinha? Ok, essa aula é importante porque vai falar de uma das formas de governo que o Brasil já passou. Então, como eu falei na aula passada, tem hora que a gente está falando de economia, depois muda para política, depois muda para a sociedade, depois muda para a religião. A história é assim, é por isso que pouca gente quer, digamos, trilhar esse caminho, porque é muito difícil. Então é por isso que eu tento fazer o mais simples que posso para que vocês compreendam, porque não adianta você ficar só lendo também. Primeiro você entende a aula, certo? Depois de entender a aula, você vai fazer a atividade, vai ler e vai aprender. Aí é um processo, tá bom? Não adianta que você vai aprender de uma hora para outra também não. Você pode até aprender sozinho, claro que pode. Todo mundo aprende qualquer coisa sozinho. Mas entendendo, fica mais rápido. Pega um atalhozinho mais rapidão, que vai fazer o esquemazinho pra gente. Hoje é 19 de outubro, né? O dia do nosso Piauí. Parabéns, Piauí. Né? Parabéns a todos nós que somos piauienses e temos garra, força e esperança sempre. Nunca se deve perder a esperança jamais. E o nosso estado, ele depende muito de nós, né? Seu crescimento, digamos, sua dignidade, seu desenvolvimento, enfim. E nós estamos mostrando que estamos aqui, né? E mesmo que um dia a gente saia para outro lugar, nunca vamos deixar de ser piauiense. E o dia do Piauí é isso, é o momento de você ter esperança para que o nosso estado, no próximo ano, comece a se desenvolver mais, né? Tem mais produtividade, nossos jovens são bem inteligentes, enfim. Olha só, no capítulo 10 fala de o Segundo Império no Brasil, tá bom? Segundo Império no Brasil, tá aqui, ó. A gente já explicou para vocês diversas vezes o que é o Império, né? Mas, no caso nosso aqui, esse Império quer dizer rei, esse imperador é um rei, e essa nossa forma de governo aqui, nossa forma de governo, ela é uma monarquia, tá? Então, no subtítulo do nosso livro diz assim: Dom Pedro II e o parlamentarismo às avessas, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que no Brasil havia uma classe rica, uma classe de fazendeiros, né? Os barões do café, os grandes fazendeiros do café, que de uma forma ou de outra manipulavam a política, né? Então, deu a louca que um dia eles resolveram participar também da política. Por quê? Porque estavam muito poderosos, muito fortes. E exigiram que o Brasil ficasse igual à Inglaterra, sendo uma monarquia, mas que quem mandava mesmo era o parlamento, uma monarquia parlamentar. Então resolveram pressionar o imperador para que ele criasse uma monarquia parlamentarista no Brasil. E o imperador Dom Pedro II acabou cedendo às pressões das elites, né? E acabou criando aqui uma forma de governo quase ao modelo inglês, chamado de monarquia parlamentar, né? Parlamentarista, né? Parlamentarista. Na verdade, nada mais é do que o parlamento mandando mais do que o rei. Só que no Brasil não funcionou, porque quem escolhia o ministro era o rei. Não era votação, o rei que mandava. Então, o parlamentarismo brasileiro foi diferente do parlamentarismo inglês, porque o rei Dom Pedro II era quem escolhia o parlamentar, o primeiro-ministro. Então, não deu certo no Brasil, né? Por que não deu certo no Brasil? Vamos entender isso aqui rapidão, ó. O pai do Dom Pedro II era o Dom Pedro I, lógico, né? Pedro I. O Dom Pedro I criou a nossa primeira Constituição. Bom, Constituição é um documento, um livro que contém todas as leis do país, tá bom? A Constituição contém todas as leis, toda a legislação, como a pessoa deve se comportar, deve agir, enfim. E a nossa Constituição, quando foi criada em 1824 por Dom Pedro I,
ela dizia que tinha que ter no Brasil os poderes executivo, o legislativo, o judiciário, né? E acima deles, o Dom Pedro I criou um outro poder, o chamado poder moderador. Poder moderador pertencia a quem? Ao rei. Ninguém poderia mandar mais do que o poder moderador. Os outros poderes tinham que obedecer ao poder moderador. Ou seja, o Brasil era uma monarquia absolutista desde sua fundação. E essa monarquia absolutista passou de pai para filho. Lógico que uma monarquia, o reinado passa de pai para filho. O Dom Pedro II, né, acabou adotando essa Constituição aqui, ó, e continuou com o poder moderador. Na Inglaterra tem eleição para eleger o primeiro-ministro, tá? No Brasil não tinha não, quem escolher era o rei. Ah, professor, esqueci o que é primeiro-ministro. Faz tanto tempo, antes da pandemia, antes do isolamento, que eu vi isso aí. Acabei esquecendo, né? Olha, na Inglaterra funciona uma monarquia parlamentarista, como eu expliquei para vocês. A rainha, aquela velhinha bonitinha, simpática, ela tá lá reinando. Tá lá reinando, mas ela não governa não. Quem manda realmente é o parlamento. E como o parlamento não pode mandar todos os parlamentares, todos os deputados ao mesmo tempo, o que é que eles fazem? Escolhem somente um. Esse deputado escolhido ele é chamado de primeiro-ministro. Eles fazem uma votação, escolhem um. O primeiro-ministro governa a Inglaterra. A rainha fica lá, tirando foto, tira um retratinho, tira uma foto lá, não sei o que mais. Enfim, rainha, não sei o que, mulher bonitinha, infelizmente, que faz isso. Olha só. Então no Brasil não tinha essa votação. Essa votação não existe. Então, o nosso parlamento no Brasil, o nosso sistema parlamentarista, foi chamado de parlamentarismo às avessas. Avessa é quando uma coisa não funciona, funciona diferente dos outros. Por exemplo, eu vou vestir uma camiseta às avessas, vai sair por aí de todo errado no meio da rua, né? Então, do mesmo jeito era a política no Brasil, a política às avessas. Quem mandava era o rei acima de tudo, ó, poder moderador, não tinha jeito não, né? Então, para recordar um pouquinho como é que o Dom Pedro II chega ao poder no Brasil, é bem simples. Acontece que o Dom Pedro I foi obrigado a ir embora para Portugal, né? O Dom Pedro I foi obrigado a ir embora para Portugal, deixando aqui o Pedrinho, o Dom Pedro II, com apenas 5 aninhos de idade. O pivete não tinha condição de governar o Brasil com 5 aninhos de idade, ainda brincava com carrinho ainda, com cavalinho, enfim, não tinha como. Então o Brasil, para não ficar sem governo, o que acontece? Na Constituição criada pelo Dom Pedro, que eu acabei de falar para vocês, nessa Constituição previa que o Brasil poderia ser governado por uma regência. Professor, e deixavam fazer isso? Rapaz, é o seguinte, tem que obedecer à Constituição. Se não obedecer, corre o risco de outro país até invadir o Brasil naquele tempo. Em desrespeito, já o país não tem Constituição porque não tem governo. Então, assim, aqui é o documento do país. O país que não tem Constituição não tem governo. Qualquer outro país pode invadir tranquilamente, viu? E o Brasil não queria um negócio desse. Então, o que acontece? Em respeito à Constituição, o Brasil passou a ser governado por uma regência, né? Quem era essa regência? A regência era formada por ministros que iriam governar o Brasil. Ministros, até o Pedrinho... Deixa eu mudar de cor aqui desse pincelzinho. Até o Pedrinho fazer 18 anos de idade, que é a maioridade para que ele pudesse assumir o país. Só que o bichinho era só aquele pentelhozinho. Miudinho, tal, lourinho, do zóio azul... Não podia fazer nada porque era menininho velho, usava chupeta, enfim, mamava uma madeira. O Dom Pedrinho não poderia governar o Brasil, apesar de ser o príncipe herdeiro legítimo, né? Então o pessoal deixou que o Pedrinho crescesse, colocou ele numa escola caseira, enfim, trouxe professores de Portugal, onde ele aprendeu a gramática, a retórica, enfim, outras matérias, até ele crescer, né? Só que ele nem chegou a fazer 18 anos de idade para governar. Ele teve que assumir logo aos 14 anos de idade.
Aos 14 anos de idade, o pessoal disse assim: rapaz, não tem jeito não. Vamos botar o Pedrinho para ser rei logo, né? Para os outros países respeitarem o Brasil e o pessoal daqui de dentro também respeitar o Brasil, porque estava tendo muitas revoltas. E essas revoltas aí, como cabanagem, balaiada, essas revoltas eram muitas delas eram separatistas, queriam separar o Brasil, queriam, na verdade, não nem separar o Brasil, queriam dividir o Brasil em muitos países pequenininhos, igual a América Espanhola. A América Espanhola é um quebra-cabeça de um monte de paísinhos pequenos: Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, Colômbia, né, e tal. Então o Brasil ia ser dividido, né? Para evitar isso, o pessoal pensou: rapaz, vamos colocar logo o Pedrinho para governar, para o Brasil manter a centralidade. Manter a centralidade. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essas revoltas todinha e vamos queimar o pessoal todinho. Eita danação. Os ministros do Brasil acabaram eliminando todos os seus inimigos e colocando eles para servir de exemplo, para que não tivessem mais outras revoltas. E quando o negócio estava pacificado, eles pegaram e colocaram a coroa na cabeça do Pedrinho. Aos 14 anos de idade ele se torna Dom Pedro II. Governou o Brasil por quase 50 anos. Só a Rainha Vitória da Inglaterra conseguiu tanto. Governar um país por mais de 50 anos. O Pedrinho quase chega a meio século de governo. Certo, gente? Então, foi necessário que eles fizessem isso para que o Brasil mantesse a centralidade e a unidade, para que o Brasil não fosse dividido por revoltas. O pessoal ficou com medo de se revoltar de novo por causa das prisões, torturas, enforcamentos e fuzilamentos, e acabou o Brasil com isso mantendo a sua unidade. Certo, meu povo, certo, meu povinho. Eita, eu tava voando chique, né? Então, olha só. No Brasil só tinha dois partidos políticos, né? Os chamados liberais e os conservadores. Eram dois partidos políticos. Hoje em dia tem mais de 1000, PT, PCdoB, PTB, P não sei o que, DEM, enfim, um monte de partido. Antigamente só tinha esses dois partidos aqui, os liberais e os conservadores, né? Quem fazia parte, quem dominava esses partidos? Muito simples. Quer saber quem dominava esses partidos aí? Deixa eu mudar de slide. Quem dominava eram os donos os fazendeiros, né? Os fazendeiros. Eita, que esses fazendeiros davam trabalho, não era pouco não. Esses fazendeiros, eles eram os barões do café no Brasil. Eles queriam mandar no governo, sabe? Então, muitos desses fazendeiros aí, digamos assim, eles dominavam a política. Muitos deles faziam parte, ora do partido conservador, né? E muitos deles faziam parte do partido liberal, né? No partido conservador, o pessoal que fazia parte, que tinha muita grana, enfim, só pensava mesmo em ganhar dinheiro, lucro, né? Queria saber mesmo só de ganhar dinheiro. Quem fazia parte do partido conservador gostava muito do Dom Pedro. O nome já está dizendo, conservado, do jeito que está. Tá bom? Conservado do jeito que está. Gostava da política centralizada, né? Gostava da política velha de ajeitar os barões, né? Enfim, ajeitar os barões, quer dizer, os barões tinham que ser muito valorizados. Quem eram os barões? O dono do café, de fazenda de café. Valorizados, né? Não queria ouvir falar no cão, mas não queria ouvir falar em liberdade. Então, eles gostavam de ter escravos, queria nem saber de abolição, viu, gente? Queria nem saber de abolição. Já o liberal, não. O liberal, eles eram mais assim, abolicionistas, mas nem tanto também, né, gente? Isso também não pode se exagerar. Muitos deles eram donos de escravos. Eles gostavam muito das ideias republicanas, né? E gostavam muito de ter a sua economia, de vender e comprar para todo lugar do mundo. Vender e comprar para todo lugar do mundo, enquanto os conservadores tinham
seu público fiel, seus compradores fiéis, no caso Inglaterra, Estados Unidos. Os liberais queriam vender para todos os países, não queriam nem saber quem eram os compradores, devedores e credores. Como é que funcionava a economia do café? Eu estou explicando assim por alto, porque quando você for ler o texto, você já está sabendo como é que funciona o negócio. Suponhamos que aqui é um país, eu fiz 2 países emendados, né? Suponhamos que esse país aqui se chame Brasil. Eita, que original. Se chama Brasil esse país aqui, né? E esse país precisa fazer negócio com aquele outro lado de cima. Deixa eu colocar um slide mais novinho aqui. Ok, vamos fazer melhorzinho. Aqui é um país chamado Brasil, né? E aqui é um país chamado Inglaterra. Acho que preste atenção que serve até para hoje isso aqui, para entender como é que os países funcionam. Quando eu disse assim, o Brasil comprou uma galinha da Inglaterra. Não foi o país, eu não comprei galinha de ninguém. Não foi o Brasil todinho, não foi as rochas, não foi as florestas que compraram, não. Foram os comerciantes do Brasil. Tá bom? Os comerciantes do Brasil. Compraram coisas dos comerciantes da Inglaterra. Não foi a Inglaterra, foi os comerciantes da Inglaterra. Tá bom? O que é que acontece? Na Inglaterra tem uma coisa chamada governo, que todo país tem que ter, né? No Brasil também tem essa coisa chamada governo. Massa, maravilha. Então olha só. Quando o comerciante faz negócio com aquele comerciante de lá e vende coisas para eles, ele está fazendo o quê? Está importando. Tá bom? No nosso caso, século XIX estava importando café. O Brasil era chamado de o país do café. Não tinha outro produto para vender, não. Tinha outras coisas lá, mas o pessoal vendia mais, era café. E foi isso que deixou São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais muito avançado em relação aos demais estados do país. Tá bom? Então, os comerciantes vendiam café. Os comerciantes da Inglaterra, logicamente, pagavam pelo café. Né? Aqui é a graninha, pagavam pelo café. Os comerciantes daqui do Brasil pagavam os impostos para quem? Para o governo. Então, quando os comerciantes precisavam de alguma coisa, para resolver alguma coisa na lei que permitia, que impedia esse negócio de venda de café, eles iam falar com quem? Com o governo. O governo ia lá, falava com o governo inglês. O governo inglês dizia assim: rapaz, comerciantes, vamos ajeitar para os meninos lá. Os meninos são gente fina, estão cheios de café e querem aumentar o preço. Vamos deixar eles aumentar só um pouquinho. Pois tá bom. Os comerciantes também. Os comerciantes ingleses tinham muita grana, né? Pagavam mais caro um pouquinho. Só que esse café eles iam vender também, né? Vendia para outros ingleses, vendia para outros países. Com o dinheiro que eles ganhavam, eles pagavam também impostos para quem? Para o governo. Então, esse é o papel de um governo, ajeitar seus comerciantes para gerar emprego, para crescer a economia, enfim, essas coisas aí. Dessa maneira, o Dom Pedro ficava entre os interesses dos grandes comerciantes de café no Brasil. Que esse café a gente vai falar a respeito dele na próxima aula. Tá bom? Essa aula de hoje foi só para explicar para vocês como é que funciona o comércio do café e também por que é que nós tivemos um parlamentarismo às avessas, né? E também entendemos como foi que Dom Pedro II, por qual motivo ele chegou ao poder. O nome dessa chegada aos 14 anos no reinado foi chamado de golpe da maioridade. O Brasil já começou com essas corrupções em haver, né? Golpe da maioridade. Passou para a história com esse nome aí, o pessoal fez marchinha de carnaval, fez poesias interessantes, achando que golpe foi uma coisa bonita, mas na verdade foi um golpe de Estado aqui que aconteceu aqui, né? Certo, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre a nossa segunda economia, que foi o café. A primeira foi o açúcar. Depois a gente fala sobre o café. Tá belezinha? Ok, bom dia. Feliz dia do Piauí. Fiquem em casa. Se cuidem, tá, gente? Tchau.